Estamos de volta aqui no nosso diálogo com a Gilda e com o Paulo. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando sobre, Gilda, sobre a sua primeira experiência, que você foi, conversou voltou ao padre e o padre não conseguiu te orientar em nada. Como é que foi essa desorientação que você sofreu? Essa falta de orientação? Eu fui buscar o padre da minha paróquia, né, sobre os fenômenos todos que estavam me acontecendo, e principalmente que eu tinha começado a fazer escrita automática, né, ou psicografia, como se diz a nível espiritual. E eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, nem do que aquilo estava me acontecendo. E o padre não me orientou, muito pelo contrário, ele ainda até disse que não interpretou aquilo como nada ruim, tanto que ele disse que nós podíamos até escrever um livro. Eu fiquei muito decepcionada porque eu queria respostas. Quer dizer, estava me acontecendo um monte de fenômeno que eu não tinha a menor ideia, eu era psicóloga, então qualquer explicação não me agradava, ou não me preenchia, vamos dizer assim. E é aí que eu vou sair em busca de tudo que eu posso buscar, para tentar entender. Mas também, por exemplo, quando vou numa primeira reunião com os espíritas, e que vou explicar, a quantidade de medos que tentaram me colocar do que poderia estar me acontecendo também não ajudou nada. Eu saí dali pior do que eu entrei, né? Mas essa perspectiva naquela altura era o quê? Uma perspectiva de obsessão? De que poderia ser obsessor, ou poderia ser alguma coisa não positiva, alguma coisa por aí. Então eu vou continuar em busca, e é aí que vou ler muitos dos livros da teosofia. E o primeiro livro que vai me ajudar um pouco, na verdade, é um livro espírita, que foi o Mecanismos da Mediunidade, do Valdo Vieira com Chico Xavier. Né? Um livro simples, mas que na época começa a me dar alguma noção do que poderia estar acontecendo. Né? E é esse buscar, né? Logo depois eu começo a lidar também com as pessoas contatadas e abduzidas, e começo a lidar com aquelas pessoas que estavam com uma personalidade desmontada, mas um quanto energético imenso, que ninguém sabia o que era aquilo, que eu vou então fazer as primeiras reuniões na minha casa de apoio, né, abduzido e acontactado, apoio em que eu, na verdade, eu estava tentando era fazer uma radiografia do fenômeno. Então eu coloquei pessoas de vários backgrounds, assim, tipo um Rosa Cruz, um médium espírita, um psicólogo, um psiquiatra, para olhar o abduzido, e cada um fazia a sua leitura, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo com aquela pessoa. Até porque a minha intenção naquele momento era diminuir a dor, ou diminuir a dificuldade de passar por aquele processo. Ser um processo totalmente desconhecido, totalmente novo, e continua sendo. Né? A diferença é que agora nós temos milhares de situações alternativas, independente de espiritismo, espiritualismo, para ajudar as pessoas a lidar com todos esses fenômenos. Né? E aí vou para a psicologia transpessoal, na época, que hoje em dia eu acho que devia ser psicologia da consciência, muito mais do que transpessoal, porque para mim paranormal e transpessoal não me diz nada. Eu acho que tudo são fenômenos humanos, tá? Então não são nem trans nem para, fazem parte da pessoa. E então para mim uma psicologia da consciência, porque aí é que eu vou entender o que são fenômenos da consciência, o que vai acontecer com tudo isso. Naquele momento eu tenho uma filha que está tendo o primeiro filho, então meu primeiro neto na Califórnia, e eu vou para a Califórnia, e era um apartamento pequeno, saía todo mundo para trabalhar, e eu a pé, ali eu só tinha acesso a um supermercado e a uma livraria. Tá? E aí vou encontrar o primeiro livro, chamado Transformadores da Consciência, escrito pelo Ken Wilber e pelo Daniel Brown, e Ken Wilber é o maior pensador do transpessoal, e é esse livro que vai ser talvez a raiz dos meus estudos, para eu começar a entender e andar em direção como é que eu poderia ajudar aquelas pessoas e ajudar a mim.
Mas então você vai, é nos Estados Unidos que você vai ter esse apoio pedagógico, esse apoio Sim. acadêmico. Né? O apoio acadêmico foi lá. Foi lá. Porque nos Estados Unidos, nessa época, já se fazia distinção entre contratado e abusivo? Não. Não, também não? Não. Vai ser naquele primeiro congresso do MIT, né? O Abduction Study Conference, né? Sobre a abdução. Né? Até ali ainda estava tudo misturado. Eu já tinha casos de abdução, mas ainda também não tinha muita ideia. Já tinha passado pelo meu fenômeno principal, que aconteceu na minha casa, e também não tenho ideia. Então, para esse congresso, que eu costumo dizer que eu entrei pela porta dos fundos, né? Eu até brinco muitas vezes do fundo do quintal para o MIT, porque a minha pesquisa era dentro da minha casa, era uma pesquisa de fundo de quintal. Né? E quando eu vejo o anúncio daquele congresso, eu mando um e-mail do Dr. David Pritt, falando da minha experiência no Brasil, dos casos que eu tinha no Brasil, e pedindo se eu poderia participar do congresso. E ele me convida. Tá? E porque ele não tinha outra pessoa do Brasil. Mas mesmo assim, o meu conhecimento dos casos de abdução brasileiros, clássicos, era pouco. Eu tinha conhecimento dos casos que eu lidava, clínicos no meu consultório, e algum caso que eu já pesquisava, inclusive o caso Cláudio, que é o caso que eu coloco no meu primeiro livro, mas não tinha muita noção daqueles casos clássicos, porque eu não era da ufologia. Eu costumo dizer, e digo até hoje, eu não sou ufóloga. Eu sou uma psicóloga que estuda o processo, tá? Pelo qual as pessoas passam. E então eu vou me encontrar em São Paulo com o Claudio Povo, né? Em que ele vai me passar toda a literatura desses primeiros casos, tanto que na minha apresentação do MIT eu levo a pesquisa do Claudio. Né? Toda a tabela que o Claudio tinha feito sobre os 10 principais casos de abduzidos brasileiros, e que, muito interessante, que havia uma crença, talvez, que a abdução acontecia com mulheres, e, no entanto, os principais casos brasileiros eram homens, não eram mulheres. Né? Então, isso é uma coisa que é inverdade, né? E pode acontecer com qualquer um e não só com as mulheres. E eu vou para o MIT com os meus casos, né, para apresentar o meu trabalho em cima dos meus casos. Eu já tinha um primeiro mapeamento cerebral, eu já tinha começado então o trabalho com o Dr. Norman, que não acreditava em nada disso, mas depois que eu ajudei a pesquisar curadores, santo daime e outras coisas, ele resolveu deixar eu fazer a pesquisa dos contratados e abduzidos. E o desconhecimento ainda era tão grande que eu me lembro que eu tive que ler. Para ir ao congresso, todos tínhamos que ler o livro Vida Secreta, do David Jacob, para se entender o que era a abdução. Né? Porque, na verdade, não tínhamos ideia do que eles consideravam a abdução nesse congresso. Né? E é lendo esse livro do David Jacob que eu vou pela primeira vez entender o que aconteceu na minha casa quando eu conto no Rio Subterrâneo. Tá? O que acontece comigo naquele jantar é no livro do David Jacob que eu vou perceber isso. E, então, o conhecimento nosso era pequeno, mas eu sou a primeira que vou apresentar no congresso o que acontecia na consciência como psicólogo, e principalmente com embasamento junguiano, tá? O que acontecia no psiquismo daquelas pessoas. Não é? E aí tem um detalhe interessante, porque eu, brasileira, branca, mulher da América do Sul, vou apresentar no congresso uma explicação e uma solução, uma hipótese, antes do Dr. John Mack, que era a grande novidade do congresso, seria a conclusão dele ligada à consciência. Né? Eu apresento antes dele. Né? Aquilo fica incômodo, né? Que apesar de a gente achar que não tem preconceito, vem várias americanas me dizer que havia preconceito com as mulheres, né? E isso torna a minha relação com ele um pouco difícil. Só um ano depois é que ele vai reconhecer que o que eu encontrei no Brasil, em vez de atrapalhar a pesquisa dele, fortificava o
os achados dele, né? Porque num país completamente diferente, uma pessoa diferente chegando às mesmas conclusões por causa de todo aquele meu andar tentando entender o impacto na consciência dessas pessoas, que era o que gerava o trauma, gerava a dor, que gerava tudo isso. Pode falar. Bom, então, a partir desse congresso, como eu disse a você, ainda havia essa dificuldade, porque eu me lembro, quando eu vou falar com o Dr. Pritchard sobre contato, né, e abdução, até porque para mim não sabia bem qual era a diferença, ele me proíbe sequer de citar a palavra contato. Ele diz que as pessoas contatadas são pessoas fora da realidade. E aqui nós vamos estudar alguma coisa física, que é a abdução. Mas então aqui nós temos uma separação que, de certa forma, prevalece ainda hoje conceitualmente, não? Sim, porque mas... os contatados ou os abduzidos normalmente não são levados nos congressos. Há quase que um veto em relação a isso. Bom, havia, né? De uns 2 anos para cá começou a ter aquele encontro dos contatados, em que eles estão tendo espaço para se apresentar. Mas como eu mesmo coloquei nesse primeiro congresso dos contatados, desde 1980, eu já não me lembro direito, que no Black Mountain, no Wyoming, na Universidade do Wyoming, o Dr. Léo Sprinkle já juntava os contatados, os pesquisadores não abduzidos, na época eram contatados, tá? E eles tinham voz. Mesmo aqueles que tinham só contato mental tinham voz, podiam falar. Tá? Vamos esclarecer um pouco aqui. Caso único, não era uma coisa... Paulo, Gilda, nos Estados Unidos. Vamos esclarecer um pouco aqui a questão, a diferença, a distinção rápida. O contatado é aquele indivíduo que pode ver o disco. O abduzido é aquele que é levado para dentro do disco ou que é tirado do corpo e entra em contato com extraterrestres, certo? Essa é a distinção rápida e, de certa forma, clássica, né? Não bem a do MIT. A do MIT é o seguinte: o abduzido é aquele que é levado contra a vontade, tá, por um ser não humano para dentro de um espaço que ele considera não terrestre, tá? E nesse espaço ele passa por exames. Ele pode ir consciente ou inconsciente, mas vai contra a vontade, tá? O contatado é o que tem voluntariamente o contato, pode ter consciência ou não, mas é voluntário, tá? E não tem memória de exames. Essa é a distinção clássica nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no Brasil, no Congresso do MIT. O contatado ele pode apresentar ou não uma memória. O abduzido não apresenta normalmente memória. Não, tem memória parcial, mas tem. Parcial. Tem, parcial, porque o resto está em amnésia. Tá. Mas essa diferença, essa distinção nos Estados Unidos é a mesma distinção que é utilizada hoje no Brasil? Mas eu acho que aqui se sabe pouco, porque no Brasil, nos Estados Unidos houve também, tá? Mas nos Estados Unidos aconteceu o seguinte: o mundo ufológico sempre teve uma rejeição ao fenômeno da abdução, os pesquisadores de ufologia, tá? Tanto lá quanto aqui. Com a diferença que lá a classe médica dos psiquiatras, dos psicólogos se interessaram pelo fenômeno. E principalmente depois do Congresso do MIT, que deu força, um embasamento e seriedade a essa pesquisa. Tá? Já no Brasil, mesmo com o Congresso do MIT, o fenômeno da abdução continuou sendo considerado uma coisa à parte, ou não existente, o delírio, ou alguma coisa por aí, em verdade, vamos dizer assim.
O que se chegou à conclusão no MIT, não interessa em que realidade o fenômeno está se passando. Nem interessa saber qual é a causa, não se sabe. Mas o fenômeno é real, é considerado real, não é uma doença, não é uma patologia mundial, está ocorrendo com um monte de pessoas. O que é, ninguém sabe. Então, tem muita discussão e muita inverdade com relação ao uso da hipnose. Tá? A hipnose bem feita, ela vai resgatar a memória. Memória é um fato real? Não. A memória é uma representação emocional de um fato que aconteceu com aquela pessoa. Em que nível aconteceu aquele fato, nós também não sabemos. Tá? Então, por exemplo, quando colocam num artigo que eu já li, que eu comecei a falar uma inverdade de que a abdução se passa em 2 níveis, no mundo real e não real, e que isso é crença, é religião, isso é inverdade, é o que foi considerado no MIT, em Harvard, pelos cientistas. O fenômeno se passa em 2 realidades. Qual é a outra realidade? A ciência, hoje em dia, consegue pesquisá-la? Não. Tem que avançar. Dr. John Mack, quando morreu, estava tentando escrever uma metodologia como poderia ser estudado um fenômeno que se passa em 2 níveis. Então, esse é o problema do Brasil. Leem pouco, sabem pouco do que passa lá fora, principalmente porque muito investigador não sabe nem inglês para ler a literatura que existe, né? E vai colocar tudo como crença, como invenção, como não ciência, que está fazendo falsa ciência. Né? No entanto, em Harvard, a minha pesquisa com as ondas cerebrais foi a única coisa apresentada como primeiro índice concreto ou físico que se teria do resultado de uma abdução. Não quer dizer que a abdução fosse verdadeira, tá? Mas deixaria esse tipo de registro. Né? Sim. E que é um registro físico, que é um registro nas ondas cerebrais. É uma caminhada grande. Agora, retomando a nossa questão principal aqui, que é o seguinte. Naquela altura, ou seja, na década de 80, a construção, né? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram, dificuldades totalmente distintas, o Paulo como contatado e como uma pessoa que, pela sua própria caminhada, vai tendo que entrar dentro desse trajeto e, por conseguinte, tem que buscar também um apoio de literatura, um apoio de pessoas, etc. E você, na experiência clínica, né? Quer dizer, como é que o ser humano, como é que vocês fizeram, vamos voltar a essa questão, que é uma questão importante, na ausência desses referenciais? Como é que vocês conseguiram construir essa caminhada onde não há referencial? Olha, na verdade, pelo menos dentro do meu ponto de vista, não existe referencial até hoje. Você lida com uma fenomenologia em que você não tem parâmetros. Você não sabe o que é, até hoje, você não sabe o que querem, de onde vem, como vem. Não existe, obviamente, por ser algo considerado não só discursivo, mas de um âmbito cósmico, você não tem referência no planeta para fazer nenhuma analogia, ou estabelecer com você os parâmetros. Isso existe até hoje. Eu até costumo dizer em palestras que quando está aparentemente se chegando a alguma conclusão, ou se criando algum termo metodológico de pesquisa consistente, o fenômeno muda de atuação de uma tal forma que puxa o tapete de todo mundo. Né? Ou seja, adentra uma novidade dentro da fenomenologia que escapa por toda e qualquer referência ou iniciativa de pesquisa dentro de um método. Justamente por não ter referência alguma. É algo completamente desconhecido até hoje. Né? Tanto que até o termo extraterrestre se torna inadequado. Por não sabemos realmente do que se trata. E isso, como falei, a meu ver, funciona até hoje.
vai continuar por bastante tempo. No nosso caso, principalmente o meu pessoal, essa falta de referência ela se acentua pela experiência, pelo testemunho que pessoas como nós temos ao longo do processo, ao longo da pesquisa também. Né? Ou seja, o que segura muito nisso, pelo menos no meu caso, a família, a minha convicção do fenômeno. Eu senti que ao longo do tempo eu fui preparado para isso por algum motivo. A fenomenologia me deu, no meu caso, uma segurança muito maior, ao contrário do que a maioria experimenta, uma insegurança e uma incerteza. Me fez procurar de uma forma mais sistemática, mais objetiva, sem perder tempo, né, os assuntos correlacionados diretamente ou indiretamente com isso, né, foi me dando, obviamente, sustentável. Não somente na questão científica, como na espiritualista. Ou seja, o espiritual pendendo do científico, o científico pendendo do espiritual. Como é colocado como a nova atômica que vigorará no planeta novamente. E, em cima disso, toda a experiência e toda a prática que eu venho tendo, com aulas, cursos, repassando, transmitindo conhecimentos que são correlatos com a intenção e o propósito que eles apresentam ao longo do tempo. Eu digo ao longo do tempo porque eles não vêm aqui, eles já estão aqui desde a formação da Terra. O que nós vemos de fenomenologia ufológica a nível de contato de primeiro grau, por exemplo, que é o avistamento em si, a menos de 300 metros, isso aí são naves que já estão aqui, pouquíssima gente fora. A maioria já está aqui já há muito tempo. Então, uma coisa vai fazendo com que você puxe por outra, montando um mosaico. Quando você coloca aqui, você coloca aqui dentro do planeta, dentro da Terra. Na Terra. Essa é a perspectiva da ufologia sobre... Em geral, existe um posicionamento dúbio com relação a isso. Posso fazer um gancho? Pode, claro. Pode, claro. Nós estamos num diálogo. É isso. Pelo que eu observei esses anos todos, nesses 30 anos, né, dentro de alguma coisa que o Paulo colocou, quer dizer, que independente da ajuda psicóloga, que foi ter acesso a muita informação, a muito estudo, a muito conhecimento, não só científico, como da tradição, né, da filosofia perene, das tradições, que foram me dando subsídio do estudo, tá? Independente disso, contatado, como foi o caso dele, o que eu observo esses anos todos, que mesmo aquele que não vai ter isso, ou não vai ter esse apoio, a vida, de um certo modo, vai lhe colocando tudo que ele precisa no caminho, para que ele vá expandindo a consciência. E depois a própria expansão da consciência, que é um subproduto do contato e da medição, tá? Isso inclusive foi considerado em Harvard, que é uma coisa que o fenômeno deixa, é essa expansão da consciência. A própria expansão da consciência vai dando esse saber e essa segurança que o Paulo colocou. Entendeu? Quer dizer, independente da pessoa ter tido um mestre físico, ou um psicólogo, ou um ufólogo que lhe orientasse. Ele mesmo, com essa expansão, ele vai conseguindo encontrar as suas muletas e depois o seu saber. Então a atuação extraterrestre, no caso do contato específico, ela deixa um arcabouço, né? Podemos dizer assim, um arcabouço de força no interior da consciência. No interior da pessoa, Sim, né? No interior da pessoa. No interior do ser. Porque E até porque ela já é montada igual um cenário. Sim, porque diferentemente de um processo mediúnico em que o médium tem, digamos, o suporte do espírito, né? O suporte paralelo ali, aquela presença muito mais constante, depois do contato, a única coisa que permanece é ou uma memória, ou a força que é introduzida
né, a força, a energia, o poder, seja lá o que for, que é introduzido, que fica, né, como um depósito dentro do arcabouço da consciência. O que eu sinto... E que vai conduzindo a pessoa. Sim. Isso, o que eu sinto que essa energia, ela justamente fica armazenada para ser exposta no momento certo, e esse momento certo faz com que essa energia ligue ou religue em você Saber. interruptores que estavam em stand-by. Ô Gilda, mas nesse caso, por exemplo, vocês não veem uma ligação entre, pelo menos dentro de um campo mais formal, né, com o processo da iniciação? Sim, porque tanto é que eu ia colocar justamente isso. A iniciação deixa no indivíduo. E vai dando os quantos. E vai dando os quantos. Isso que eu ia colocar, pelo menos no meu caso, me fez despertar conhecimentos que me ajudaram a entender, compreender, vivenciar melhor esse processo nas tradições antigas. Iniciáticas. Iniciáticas, principalmente com respeito às principais e mais antigas civilizações. Como se aquele conhecimento, aquelas pessoas, aquelas almas estivessem mais preparadas para lidar com isso do que nós hoje, na nossa era moderna. Né? É como se fosse um reacender dentro de quem passa a experiência. Ou pelo menos quem simplesmente tem contato com a experiência, com o assunto, pesquisa, é porque algo por trás tem. Né? Se ele vai passar por um contato consciente ou inconsciente com a abdução, é uma consequência. O processo ele começa, é oferecido, vamos dizer assim. Repito, no meu caso foi o estudo iniciático das civilizações antigas, dos conceitos antigos, dos livros sagrados, que me deu, dentro das suas entrelinhas, os subsídios importantes e suficientes para compreender e lidar melhor com o fenômeno. Uma vez que a atuação deles lá não difere muito daqui. Só que o pessoal daquela época era mais preparado para isso. Agora, eu tenho um lado científico, né? Que apesar de ter acontecido a mesma coisa que o Paulo colocou, e saber que esse subsídio é importante, inclusive no meu livro Transformadores, eu vou dando esse embasamento, eu vou comparando os processos iniciáticos com essa parte da produção, e apesar de achar que tem tudo isso, tem um lado meu, tá, de cientista, né, que continua achando que esse fenômeno é novo e que tem alguma coisa além que nós ainda não conseguimos perceber. Não captar. Isso. Tá. Provavelmente. Bom, nós estamos chegando a... Talvez o fenômeno seja novo por se apresentar agora de uma forma diferente, mais adequada à adaptação que ao longo desse tempo a humanidade teve em interpretar o fenômeno mais próximo da realidade dele. O que não, eu concordo com a Gilda, o fenômeno é novo, é desconhecido, por você não ter parâmetros de estudo, ainda é velado a sua essência. Né? Agora, a manifestação disso muda com o passar do tempo, no sentido que a humanidade vai sendo preparada e adaptada a compreender e entender melhor a manifestação desse fenômeno, cada vez mais próxima da sua realidade. Certo. Então, bom, nós vamos ficando por aqui e no próximo bloco a gente volta falando sobre contactados, abduzidos e outros assuntos interessantes. Até mais.